Sonny Boy é uma série de anime sobre um grupo de estudantes que, sem motivo aparente, são transferidos para uma outra dimensão em que eles ganham alguns poderes específicos e devem seguir algumas regras. Ao longo da série, os personagens percorrem outras dimensões e encontram criaturas e personagens diferentes. É uma série que parte de uma premissa bem comum, né, em vários animes, uma premissa que parte de um incidente fantasioso e surreal para explorar aspectos mais dramáticos e psicológicos e realistas dos personagens. Ela tira o seu apelo dessas duas coisas, de um lado mais fantasioso, como também de uma pegada mais intimista e realista nessa abordagem. O que eu mais gostei dessa série é que, apesar dela se apresentar como uma espécie de saga grandiosa dos personagens por essas dimensões, apesar dos episódios se conectarem de modo muito específico, cada episódio também funciona muito bem de modo isolado, quase que como um filme. Os personagens estão sempre tentando compreender as regras da dimensão que estão, porém, sempre fracassam. Então, os episódios vão, de algum modo, se anulando, como se tudo fosse um jogo e a cada episódio, a cada nova fase, tudo resetasse, digamos assim. Ela até cria uma atmosfera de grandes descobertas e de cliffhangers, mas depois isso é descartado e o próximo episódio se foca em um tema novo, em uma temática nova. É uma série interessada em como essas frustrações revelam coisas sobre os personagens, como essas frustrações deles não conseguirem entender o mundo que estão revela coisas sobre eles. Ela está mais interessada nisso do que em uma evolução mais ilustrativa ou óbvia da narrativa. Ela vai lidar muito bem com essa ideia de tentativa e fracasso, de tentativa e erro dos personagens, e chega um momento em que ela até ignora um pouco a linearidade da história como um todo e começa a fazer episódios bem isolados que criam uma mitologia própria e muito profunda em poucos minutos. Do nada ela para de mostrar o que está mostrando e perde ali um episódio inteiro para mostrar a história dramática de um cachorro e o seu envolvimento romântico com uma deusa e algo do tipo. São coisas que poderiam soar aleatórias, mas o criador, o Natsume, é tão bom em criar essas tramas isoladas, em criar principalmente essas mitologias isoladas. Ele realmente narra aquilo com uma seriedade e uma melancolia tão bem articuladas, com uma sutileza estética tão delicada, que você até esquece do resto da série e se engaja emocionalmente em coisas que o cara acabou de te apresentar. E eu acho que isso, direta ou indiretamente, não deixa de ser um comentário ou uma crítica, quem sabe, a uma estrutura serial mais apelativa da nossa era Netflix. Uma crítica a uma estrutura em que todos os episódios de uma série possuem uma relação de continuidade muito dependente, que vai sempre preparando o espectador para um grande momento, que vai educando o espectador
para isso. Mesmo que a estrutura aberta desse anime seja algo bem comum até em vários outros animes, eu acho que o modo que o Natsume explora os apelos dramáticos convencionais de uma série para depois frustrar isso é muito específico. Ele constrói até alguns falsos cliffhangers. Você tá esperando aquilo se resolver, mas do nada ele enfia outro personagem e conta a história de tal personagem de modo muito emocionante e cativante, que faz você esquecer do que ele precisava resolver antes daquilo. Então ele te mostra de que modo é possível ir além de uma estrutura dramática óbvia de uma série. Eu diria que essa é uma grande obra sobre essa força autônoma das imagens e sensações. Ele mostra que é possível, em poucos minutos, fazer você se engajar emocionalmente com coisas novas, com mundos novos, com personagens novos. E é interessante também como, apesar dele ter uma estrutura mais experimental ao longo da série, no fim das contas, no final da série, ele retorna a algo mais tradicional. Ele nunca abandona totalmente o arco dramático do protagonista. Então, depois de mostrar aquela viagem sensorial, depois de mostrar várias viagens temporais e sensoriais do protagonista por diversas possibilidades, o cara volta ali no fim da série para uma vida mais cotidiana e realista, para algo mais terreno. A série volta também a ter uma abordagem mais tradicional nesse ponto, e mesmo isso é muito bem explorado pelo Natsume. Você vê ali o cara comendo sozinho no seu apartamento e sendo ali rejeitado pela garota que ele gosta. Você vê essa imagem muito padrão e até meio clichê, mas o modo que é abordado é totalmente devastador emocionalmente. Ele mostra aquele estado do personagem de modo muito sutil e delicado. Então, apesar da série lidar com temas grandiosos, com outras dimensões, ela também mostra como algo mais cotidiano é muito devastador, como um gesto cotidiano pode ser muito impactante. Esse é um grande trabalho porque vai transitar por essas abordagens, vai lidar bem tanto com apelos mais experimentais, como também com apelos mais tradicionais, mais convencionais, mais narrativos e até mais clichês. É difícil encontrar obras que abordem essas duas coisas tão bem, e isso faz desse anime um dos maiores trabalhos audiovisuais dos últimos anos. Mesmo que você não tenha o costume de ver animes, vale a pena ir atrás do Sonny Boy. É uma obra que propõe uma experiência audiovisual mais rica do que muitos filmes por aí.